Ai, a santidade, a paz. Voltamos com mais um vídeo da playlist Aprendi com Monsenhor Jonas Abib. Quero deixar aqui meu agradecimento, gratidão por cada testemunho sempre chegando, os testemunhos, as experiências que vocês têm feito com essa playlist, que ela nasceu de uma inspiração no meu coração para somar a minha vida de espiritualidade. Além das práticas que eu já realizo todos os dias, eu somei a prática de estar com algo do Monsenhor Jonas Abib, seja uma pregação, seja um trecho de um livro, mas todos os dias ter contato com algo da herança, a herança que ele nos deixou, tomar posse dessa herança. E é claro que se todos os dias eu me debruço sobre as palavras, a herança do Monsenhor Jonas Abib, isso vai produzindo algo em mim. E se produz algo em mim, eu preciso partilhar com você. A pregação que eu estou estudando essa semana é Confiança e Providência. É o nome dessa pregação. Ela é de junho de 2003. Olha só quanto tempo. E mesmo assim, ela é muito atual. E eu me comprometi de não só estar escutando uma pregação, por exemplo, fazendo faxina, ouvindo uma pregação, ou cozinhando, fazendo uma pregação, não. Eu me comprometi realmente de parar, pegar ali, esse é meu caderno para isso, viu? De parar, pegar o meu caderno, a caneta e ir fazendo também as minhas anotações. São dessas anotações que nascem os roteiros para essa playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Vale a pena depois você pegar os outros vídeos da playlist, eu vou deixar na tela final desse vídeo para você, tá bom? Combinado assim? E se você tem algum testemunho com algum dos outros vídeos dessa playlist, você pode deixar nos comentários. Já no início, a reflexão que o Monsenhor Jonas nos convida é assim, sobre uma grande tentação. A grande tentação é pensar, Deus não cuida de mim. Com tanta gente nesse mundo, tem tanta gente mais importante do que eu, por que Deus ia se ocupar comigo, esse grãozinho de areia? Ainda mais com os erros que eu fui cometendo ao longo da minha vida. Você pode estar pensando assim de si mesmo, né? Foram tantos caminhos, tantas estradas longe de Deus que eu escolhi caminhar, tantos erros que eu fui colecionando ao longo da minha história. Por que Deus se ocuparia de mim? Diga, meu irmão, por que Deus se ocuparia de você? Com tantos desvios que eu fui cometendo ao longo do caminho, por que Deus ia se ocupar de mim? Eu, que sou só um grãozinho de areia. Mas é exatamente o contrário. Pega comigo a sua Bíblia, porque estudar a pregação do Monsenhor Jonas Abib sem a Bíblia não dá não. O Monsenhor Jonas da Bíblia, né? Sem a Bíblia não dá não. Você vai abrir aí, ó, em Mateus, no capítulo 6, versículo 26. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais do que elas? O Senhor está perguntando para você, está perguntando para mim também. Ô, Ana Lúcia, você não vale mais do que os passarinhos? Mais do que as aves do céu? E eu preciso te dizer que sim, que você vale mais. Esse Deus que cuida dos pássaros, das aves do céu, esse Deus que cuida das matas, das florinhas pequenininhas lá no meio das matas, esse Deus se ocupa de você. Você vale mais do que os passarinhos. Você pode dizer comigo, Deus me vê, Deus me acompanha, Deus me guarda, Deus me protege. Vai tomando posse dessa verdade. Deus se ocupa de mim. Deus se ocupa das minhas coisas. Deus cuida de mim. Deus cuida, meu irmão. Ele cuida de você. Ele se preocupa com você. Ele se ocupa de você, das suas coisas. Deus se ocupa de você. E hoje é dia de o Pai do céu infundir em nós essa confiança. Deus nos ama e Deus cuida de nós. Porque a maior tentação é essa, nós deixarmos de ter confiança. Eu preciso declarar isso na sua vida. O diabo faz de tudo para que nós percamos a nossa confiança em Deus. Ele faz de tudo para roubar a nossa confiança em Deus. Ele faz isso até de propósito, para criar situações na sua vida para que você acabe acreditando que foi Deus que fez isso, para daí derrubar de uma vez por todas a sua confiança em Deus. Quantas vezes, por causa de uma doença grave, por causa de uma doença que é incurável para a medicina, exatamente nessa hora o inimigo vai colocando essa tentação na sua frente. Deus não cuida de você. Isso está acontecendo porque Deus não te ama. E aí vem aquele pensamento, né, na nossa cabeça:
Meu Deus, mas por que é que Deus fez isso comigo? Por que foi que Deus foi fazer isso na minha vida? Por que é que Deus levou meu pai, levou minha mãe? Por que aconteceu isso com meu filho? Por que Deus trouxe essa doença para o meu pai? Por que Deus trouxe essa doença para minha mãe? Por que Deus foi fazer isso justamente comigo? Foi tirar meu filho, minha filha? Foi tirar da minha vida essa pessoa que eu amo tanto? Eu não sei. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos... Enfim, às vezes é até uma pessoa que não é seu parente, né? Um amigo, alguém que você tinha muita admiração, que você amava muito. E aí você acaba colocando a culpa em Deus por causa do que aconteceu com aquela pessoa, por causa daquela doença, por causa daquele acidente, por causa daquele falecimento. E logo o tentador vai interferindo ali. Ele vai interferindo nesse acontecimento para colocar diante de você essa tentação. Ele vai aproveitando daquela situação para que você acuse a Deus. E ele vai colocando na sua cabeça e no seu coração de que foi Deus que fez aquilo. Foi Deus que causou aquela doença, foi Deus que causou aquela morte. E quanta gente nessa hora perde a confiança em Deus. Quanta gente que nessa hora fica desgostoso com Deus, fica revoltado com Deus. É até uma atitude um pouco infantil, né? A pessoa fica de mal de Deus. Ah, tô de mal de Deus, né? Eu não quero mais saber de Deus na minha vida. Aí quanta gente que diz, né? Eu não vou mais na missa, eu não vou mais no grupo de oração, eu não vou mais na oração. Eu fiquei de mal com Deus. E aí a pessoa acaba se esquecendo de que não foi Deus que fez aquilo. E você pode até se perguntar, mas como que não foi Deus? Como que não foi Deus que trouxe aquela doença? Como que não foi Deus que trouxe aquele sofrimento, aquela morte? Mas como que não foi Deus? Sabe, gente, a nossa noção de Deus é muito equivocada, viu? E essa pregação é de deixa eu achar aqui, 2003, né? Ó, já tem tanto tempo, 20 anos. Quanto mais os anos vão passando, mais equivocada fica a nossa visão de Deus. Guarda isso no seu coração. A nossa noção a respeito de Deus é uma noção muito equivocada. A gente olha Deus como se nós fôssemos marionetes nas mãos de Deus. E aí o Monsenhor Jonas até traz uma época em que houveram seriados com marionetes na Canção Nova. Quem acompanhou o Domingo Sávio, né? Antes Morrer do que Pecar, os Três Pastorinhos, né? Era tudo com marionete que se fazia aqui nessa época, né? E é preciso uma habilidade muito grande. Aqueles cordõezinhos, né, que prendem os braços, as pernas, e não só os braços, as pernas, a cabeça, mas também os olhos, a boca, né, expressões daqueles bonequinhos, né, vão sendo provocadas através daquele cordão, aquela marionete, né, tem aquela pessoa que vai ali manuseando, manipulando aquela marionete. E às vezes a nossa imagem a respeito de Deus é essa, a nossa impressão a respeito de Deus é essa, que nós somos como marionetes ali nas mãos de Deus e que Ele vai nos manipulando. É muita arte, né, gente? Manipular marionetes e aqueles detalhes todos, assim, e a gente acaba achando que Deus é assim com a gente, mas não, não é assim. A coisa mais linda que Deus nos deu foi a liberdade. Mas entende que Ele nos deu a liberdade, mas Ele não deixa de cuidar de nós. Nós somos livres, viu? Você é livre. Mas o cuidado de Deus está sempre ao seu redor. Deus está sempre cuidando de você, mas não como alguém que manipula, Ele cuida de você. E muitíssimas coisas não dependem de nós. A pessoa pega o carro, sai correndo em alta velocidade, a pessoa se droga, a pessoa bebe, como fazem os nossos jovens, né? Infelizmente, pegam o carro, saem nessas corridas disparadas nas avenidas, nas ruas, acontece um acidente, o carro capota, bate num poste, enfim, tantas coisas que podem acontecer e muitas vezes esse jovem está drogado. Infelizmente, isso acontece muito. Muitas vezes os rapazes colocam as moças nos carros para se mostrar, né? Para se mostrar com aquela moça ali do lado. Acontece um acidente, aí o pai e a mãe culpa a Deus por causa daquilo que aconteceu, tirou minha filha, tirou meu filho. Mas por que foi que Deus fez isso comigo? Mas na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Foi a liberdade, foi a escolha dele, foi a escolha dela. Depois disso a gente pode pensar, né, que existem muitas coisas boas que o homem fez. O homem fez o carro, o homem fez o avião, mas assim como todas as coisas que humanamente nós fazemos, todas essas coisas podem falhar. Um carro pode dar um defeito, pode acontecer algum tipo de acidente. Nós ao volante, né, cometemos erro ao dirigir. Isso pode acontecer sim. E a culpa é de Deus?
Não. A nossa vida humana é uma verdadeira perfeição, por um lado. Por outro lado, ela é uma verdadeira fragilidade. Nós somos frágeis. A nossa vida, ela é frágil. Existem por aí os micróbios, existem por aí os vírus, as doenças. E quantas vezes eles nos pegam e quantas vezes nós mesmos descuidamos da nossa saúde e vai colocar a culpa em Deus por causa disso? Não. E vai querer que Deus fique ali também controlando como marionetes os vírus, as pandemias. Ah, foi Deus que quis, foi Deus que fez isso porque Deus não me ama. Não, gente, a culpa disso tudo não é de Deus. Mas onde é que está o erro disso tudo? Está naquilo que o diabo colocou na sua cabeça. Esse erro que o diabo colocou na sua cabeça. Por que que Deus foi fazer isso comigo? Por que que Deus foi me castigar desse jeito? Sabe? A culpa disso tudo está nessa ideia. Gente, o pecado é uma ideia. E o demônio colocou isso aí na sua cabeça no momento do sofrimento. No momento da sua dor, no momento da sua perda, veio essa tentação ao seu coração. É uma verdadeira tentação. Foi Deus que fez isso, Deus fez isso de propósito, Ele fez isso para castigar, foi Deus que fez esse mal para aquela criança, aquela enfermidade para aquela criança. Tem até gente que diz assim, né? Se Deus existe mesmo, como é que existe criança sofrendo nesse mundo? E nós acabamos não lembrando de uma outra coisa importantíssima que está na palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, eu espero que ela esteja aí perto de você, se não, anota a passagem para a primeira oportunidade que você tiver, pegar a sua palavra de Deus. Quando você vier aqui para assistir um vídeo da playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, já coloca a sua Bíblia aí no lado que você vai usar. Livro da Sabedoria, vamos abrir em Sabedoria, no capítulo 1. Tem Cântico dos Cânticos, ó, Sabedoria vem logo depois. Sabedoria de Salomão, capítulo 1, no versículo 12. Conseguiu? Amém ou misericórdia? Abra aí a sua palavra em Sabedoria, no capítulo 1, no versículo 12. Não procureis a morte com a vossa vida extraviada. Não vos proporcioneis a ruína com as obras de vossas mãos. Gente, como nós somos descuidados, indisciplinados no comer, no dormir, no trabalhar, no divertir-se. Nós somos indisciplinados. E aí vem o versículo 13, aqui na minha tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, diz: pois Deus não fez a morte. Na tradução que o Monsenhor Jonas estava usando, ele disse assim: Deus não é o autor da morte, né? Não foi Deus que fez a morte. Deus não é o autor da morte. No versículo 13 ainda, a palavra continua nos dizendo assim: Deus não tem prazer em destruir os viventes. Deus não tem prazer nisso, viu? Em destruir os viventes. Ele criou tudo para que tudo subsista, ou seja, para que tudo exista, não para que morra, não para que desapareça. E é muito interessante o que Jesus diz a respeito disso. Pega lá em João, esse é bem facinho de decorar, viu? Deixa a sabedoria marcada aí e vamos lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Rapidinho, pega aí na sua Bíblia. A gente vai acompanhando o Monsenhor Jonas, rapidinho a gente fica, ó, veloz na palavra de Deus de encontrar as passagens bíblicas, né? João 10, 10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que o Senhor tem para você, é vida. E é vida em abundância. Só que antes ele diz o quê? O ladrão. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Ou seja, para levar à perdição. É isso que o ladrão faz. Mas Jesus vem para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Mas o ladrão vem para roubar, e para roubar aquilo que nós temos de mais precioso. Ele vem para roubar os nossos filhos, ele vem para oferecer drogas, ele vem para levar eles para uma vida desregrada, ele vem para levar os nossos filhos para bebida, ele vem para levar os nossos filhos para revolta, ele vem para tirar os nossos filhos das nossas casas, para tirar os nossos filhos da nossa confiança, para que eles vivam revoltados com Deus, para que eles se afastem de Deus, para que eles se afastem de nós. O ladrão vem só para roubar, ele vem para roubar o seu esposo, é claro que através de uma mulher, através de uma menina de programa, através da falta de juízo do seu marido também. Ele vem para matar, porque essa é a finalidade dele. E não é só para matar esse corpo não, ele vem para levar à perdição. Mas volta comigo lá no livro da Sabedoria
Sabedoria 1, pega rapidinho porque eu acredito que você deixou marcado aí, eu não deixei não, mas tá aqui ó, já tá na mão. Sabedoria no capítulo 1, agora no versículo 13, vamos lá no versículo 13. Pois Deus não é o autor da morte, Deus não é o autor da morte, repita isso. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não traz a Deus alegria alguma. Deus criou tudo para a existência. Deus criou tudo para que viva e não para que morra. As criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. A morte não é a rainha dessa terra, porque a justiça é imortal. E aí você pode se perguntar, mas se não foi Deus que criou a morte, então quem que foi, né? Quem foi que criou a morte? E é impressionante isso. É só você virar a página aí, ó. Vem para o capítulo 2, mas aqui no versículo 23. Sabedoria 2, 23. E a resposta é num virar de página, que o Senhor vai responder para você. Sabedoria, no capítulo 2, versículo 23. Deus criou o homem para a imortalidade. Ou seja, Deus criou o homem para que ele fosse imortal. Quando chegasse o tempo, seria uma coisa natural, aquele homem e aquela mulher, eles passariam dessa para melhor, não é assim que se fala? Vai passar dessa vida para melhor? Pois é, nada mais justo. Mas não foi para a morte que Deus nos criou, foi para a imortalidade. Nós passaríamos dessa para melhor, nós passaríamos dessa para o céu, sem precisar morrer. Assim como uma fruta, né? Quando ela nasce no pé, ela nasce ali pequenininha, aí ela vai crescendo, vai amadurecendo, chega a hora que é preciso colher aquele fruto. Se você não colhe aquela fruta madura, os passarinhos começam a bicar, daqui a pouquinho ela começa a estragar, apodrecer ali no pé, não é verdade? Assim Deus nos fez, para que nós fôssemos assim também, pequenininho, crescendo, amadurecendo, e o próprio Deus nos colheria. Não seria preciso que nós morrêssemos para passar dessa para melhor, para irmos para o céu. O Senhor nos colheria. Veja bem que para uma árvore, quando o fruto chega no auge da sua maturidade, né, quando uma fruta amadurece ao máximo, é maravilhoso doar, é maravilhoso dar, até por causa daquela semente. Aquela semente vai gerar uma nova vida. Assim seria para nós também essa alegria de entregar para o céu aquele ente querido que chega ao auge da sua maturidade, mas sem precisar passar pela morte. E todo mundo viveria o tempo que fosse realmente preciso viver. Pega lá comigo versículos 23 e 24. Volta lá comigo. Sabedoria 2, 23. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Grava isso no seu coração. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Se a morte existe, se a morte acontece, tudo isso aconteceu por inveja do diabo. Foi por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem, ou seja, que pertencem ao diabo. O Padre Jonas até brinca, né? Não acredito que isso existe aí na sua Bíblia, que isso tá aí escrito na sua Bíblia, mas é mesmo. Volta lá, ó, capítulo 1, no versículo 13. Porque Deus não fez a morte. Aí você vai num virar de página e encontra a resposta. Capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Deus não é o autor da morte, Deus é o autor da vida. A morte entrou nesse mundo por inveja do diabo. Um capítulo já vai complementando o outro, entendeu? Então deixa dessa birra com Deus. É hora de acabar com todo o afastamento que as dificuldades, que a morte, que a dureza desse mundo foram causando no seu coração. Através daquele ente querido que partiu, através daquela situação, daquela doença incurável, daquele sofrimento, e você foi, ficando de mal de Deus, foi se afastando. Eu não quero mais saber da missa, se afastou dos sacramentos, se afastou do grupo de oração, daqueles amigos que poderiam te sustentar, te dar força no momento de sofrimento, no momento de dor, foi se afastando da vida de oração, porque eu tô de mal de Deus. Pois chega de ficar de mal de Deus. Esse vídeo aqui é para isso, para te mostrar que não foi por causa de Deus, porque Deus não fez a morte. Deus é o autor da vida. A morte veio para esse mundo
por causa do demônio e nós não temos parte com ele. Nós somos de Deus. E eu sei que você também é e que você também quer caminhar com Deus. Obrigado você que ficou até aqui. É um privilégio sempre ter a sua companhia em cada vídeo aqui do canal. Aproveita, ó, eu te disse, né, que eu ia deixar aqui a playlist Aprendi como o Senhor Jonas Abib. Vem conhecer também os outros vídeos que compõem essa playlist. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.